como fazer um plano de aula realmente bom, assertivo. Nesse vídeo eu quero ir com você além do óbvio, além daquela planilha padrão, além daquele passo a passo limitado que a gente já muitas vezes até já conhece. Por quê? O que vai garantir a aprendizagem do meu aluno não é o caderno da professora bonito, com margem e bem preenchido, com objetivos e tudo mais, apesar disso ser muito importante. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo de presente uma aula gratuita com tudo que você precisa saber sobre alfabetização. É só clicar no link, cadastrar e participar. Mas hoje nós vamos falar de planos de aula. Primeiro eu vou dizer para você o que é que tem que ter no seu plano de aula e lá no final eu vou te falar como fazer a diferença nesse plano de aula. Como é que esse plano de aula vai garantir que o seu aluno realmente aprenda, ok? Então, vamos lá. Sempre que a gente fala em plano de aula, se você buscar na internet, se você pedir ajuda para sua coordenação, você vai receber uma planilha, você vai receber os passos, né? Esses passos dizem o quê? Primeiro, você tem que ter um objetivo. Muitas vezes a gente vai ter objetivos gerais e específicos. Quais são os objetivos? O que você quer desenvolver com a sua turma, né? O que você quer desenvolver com a criança? Aí, hoje em dia, a gente coloca lá também, hoje em dia já tem bastante tempo isso, né, gente? Mas a gente coloca também a habilidade da BNCC que a gente pretende desenvolver. Ludmila, eu não uso habilidade da BNCC, não, eu tô usando a habilidade do currículo do meu estado. Sim, a habilidade do currículo do seu estado é uma habilidade da BNCC. No máximo, ela será uma habilidade acrescentada ou desmembrada, mas é uma habilidade, né? Aquela habilidade em que a gente tem um verbo, a gente tem modificadores, enfim. Então, objetivo, habilidade. Depois você vai dizer quais são os recursos que você vai usar. Isso é para você organizar a sua aula. Ou então você vai dizer materiais, são sinônimos, né? Então você vai usar, se você vai usar projetor, se você vai usar os cadernos, se você vai usar livro didático, se você vai precisar de algum material para recorte, enfim, você vai dizer os recursos. E depois você vai dizer da metodologia e das ações, propriamente as atividades que serão feitas nessa aula. Então, nós vamos fazer um debate, em seguida nós vamos fazer uma produção de texto, depois nós vamos fazer a apresentação da produção de texto, as conclusões nós vamos colocar no cartaz, isso aí é a metodologia que você vai usar, né? As ações que serão realizadas. E muitas vezes também a gente coloca a avaliação. Então, isso aqui é um detalhamento aqui, o basicão do seu plano de aula. Acontece que mesmo seguindo essa organização, que é importante para o meu plano de aula, que é importante para o andamento da minha aula, lá na hora que eu entro para a sala e tô com os meus alunos, né? E tenho que me virar com eles e dar uma boa aula, nesse momento é importante que você já tenha preparado esses recursos, que você planejou, é importante que você, né, tenha ali anotado e planejado a sua metodologia. Mas esse plano que é feito dia a dia precisa ter uma sequência didática. Você sempre vai ouvir professor falando disso, você vai me ouvir repetindo isso 1000 vezes. Sequência didática. Eu não posso trabalhar hoje um objetivo, amanhã outro objetivo, depois de amanhã outro objetivo, aleatoriamente. Eu não posso lançar os conteúdos aleatoriamente. Hoje eu dou um conteúdo, amanhã eu dou outro conteúdo, depois eu volto nesse daqui, depois eu vou naquele lá, né? Então a gente precisa de sequência didática. O que uma sequência didática precisa ter, né? Como que a gente segue uma sequência didática?
Como que a gente faz? Planeja de acordo com uma boa sequência didática. A gente tem sequências didáticas em que a gente imprime ali atividades, né, que estão ligadas umas às outras, mas isso não tem que ser como um projeto. Você pode colocar e deve colocar a lógica e a ideia da sequência didática no seu planejamento diário. Então, você tem um objetivo, você tem uma habilidade a ser trabalhada. Você vai escolher os recursos e as metodologias seguindo a seguinte sequência. Primeiro, eu vou pensar em um modo de levantar o conhecimento prévio do meu aluno. Como que eu posso fazer isso? Quais são as metodologias que eu posso usar para levantar o conhecimento prévio? Uma conversa informal, uma pesquisa de para casa, uma entrevista que o aluno vai fazer ali com familiares, com pessoas do cotidiano dele, não para descobrir uma coisa nova, mas para relembrar de coisas que estão ali na vivência dele. Estamos levantando conhecimento prévio. Eu posso pedir que eles escrevam, que eles façam um desenho e depois a gente vai falar sobre ele para a criança, né, trazer à consciência aquilo que ela já sabe sobre o assunto. Levantar conhecimento prévio não é fazer diagnóstico, diagnose, sondagem. Sondagem é antes de você planejar, para você saber em que nível a criança está. Levantar o conhecimento prévio é fazer a criança se lembrar o que ela já sabe sobre o assunto, para tornar o que você vai ensinar significativo para ela, para que ela consiga fazer um link, para que ela consiga fazer, né, juntar aquilo com algo que ela já sabe e assim fixar o conteúdo e assim dar significado para o que a gente vai aprender mais tarde, ok? Então, levantei o conhecimento prévio. Em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos proporcionar experiência, vivência, criar uma situação para que a criança viva e experiencie aquilo que a gente está aprendendo. Então, por exemplo, pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira, pode ser confeccionar alguma coisa. Pode ser, se eu quero trabalhar medidas na minha sala de aula, eu levanto conhecimento prévio sobre medidas, sobre o seu tamanho, o seu peso e etc. Ou eu peço rótulos e nesses rótulos a gente vai encontrar medidas, medida de massa, medida de capacidade, ou então se eu quero medida de comprimento eu posso falar nossa altura, distância e tudo mais, né? Então, levantou conhecimento prévio. Como que eu posso criar uma situação em que a criança experiencia, vivencia a questão das medidas? Eu posso, por exemplo, fazer a decoração da minha sala de aula para uma festa junina, para o carnaval. Vamos decorar a festa junina para o carnaval. Nós vamos medir o tamanho dos enfeites que a gente vai fazer. Nós vamos medir os cordões para pendurar os enfeites. Nós vamos medir o comprimento da sala, a largura do quadro. Enfim, você proporciona uma situação para a criança medir. Bom, em seguida, porque a situação, a vivência tornam ainda mais significativas as aprendizagens, ajudam a criança a fixar, a se lembrar, envolvem e engajam as crianças. Mas o aprendizado, para acontecer, precisa de sistematização. O que é sistematizar alguma coisa? O que é sistematizar um conhecimento? É você aprender a nomear, a classificar, é você saber explicar, é você saber usar. Então, a sistematização desse conhecimento é muito importante. O que seria a sistematização da situação de enfeitar a sala e usar as medidas para isso? Seria nós pensarmos assim, questionarmos com as crianças, pensarmos e registrarmos isso. Por exemplo, pessoal, qual que foi a medida que nós usamos para largura do quadro?
A medida da largura do quadro a gente viu em metros. Qual que foi a medida que a gente usou aqui para os enfeites? O enfeite foi centímetro. E aí você vai anotar quais são as unidades de medida, quando é que elas são usadas, como é que a gente pode, quais são os instrumentos que a gente usou para medir. E aí a gente vai fazer, né, a sistematização do que a gente aprendeu. Se fosse lá com as situações das embalagens de levantamento de conhecimento prévio, eu pedi a minha criança para trazer embalagens. De situação, a gente fez uma receita. E aí, qual seria a sistematização? Olha, pessoal, vocês observaram que para os produtos líquidos a gente tem uma unidade de medida, para os produtos não líquidos, sólidos, né, ou em pó, ou em ou algum tipo de massa, algum tipo de creme e tal, a gente tem outra medida. E aí as crianças, para o líquido a gente usa o litro, o ml, pro sólido a gente usa o quilo, o grama, né? Quase falei a grama, o grama, né? Então, e como é que a gente pode, quando é que a gente usa o quilo, quando é que a gente usa o grama, quando é que a gente usa o litro, quando é que a gente usa o ml? E aí, quantos ml tem um litro? Quantos gramas tem um quilograma? Isso é fazer a sistematização, o registro disso. Aprender a nomear, aprender a classificar, aprender quando é que usa, escrever as regrinhas, escrever, né, os procedimentos. Isso é sistematizar. Então, a gente levantou conhecimento prévio, a gente criou uma situação, a gente vivenciou o uso daquilo que a gente está aprendendo, a gente sistematizou, nomeou, explicou, classificou, separou, juntou, enfim, né? Aprendeu procedimentos. Agora a gente precisa fixar, memorizar, né? Porque se você não fizer isso, a gente acaba esquecendo. Quantas coisas você aprendeu e esqueceu depois? Então, a gente precisa fixar. Como que a gente vai fixar as coisas? Com exercícios, com jogos. Eu disse que a gente pode dar jogos e brincadeiras lá na situação para despertar a necessidade de usar alguma coisa, mas os jogos são muito bons para fixação também. Jogos de memória, jogos de dominó, para associar coisas, associar a fração, o escrito da fração e a representação em desenho, associar, né? Fazer associações. Esses jogos são bons para associações. Existem jogos para você memorizar fatos, existem jogos, quiz é bom para fazer memorização e tal, debates são bons. Então, vem a fixação e no final de tudo, atividades para avaliar o processo, não avaliar da ponto, da nota, avaliar se as crianças aprenderam, se elas estão conseguindo fazer sozinhas, se elas entenderam o uso daquilo que elas aprenderam, se elas conseguem aplicar, né, em situações problema, em desafios, aquilo que ela aprendeu. Então, recapitulando, é importante você especificar os seus objetivos, a habilidade que você está trabalhando, os recursos que você vai usar e a metodologia. Isso é um plano de aula. Para esses planos de aula fazerem sentido e ensinarem realmente as suas crianças, procure levantar o conhecimento prévio, propor uma situação, propor uma vivência, sistematizar a vivência, sistematizar o que eles aprenderam, fixar e avaliar. Assim, as suas crianças vão aprender de verdade e você vai ficar um professor muito orgulhoso do seu trabalho, porque ele vai ser bem legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e principalmente que os seus alunos aprendam muito dessa maneira. Se você gostou, é muito importante que você deixe seu like, é muito importante para os seus colegas professores que você compartilhe esse vídeo com eles. Um grande beijo e até a próxima!